tarde. Estamos começando mais um programa TV Diagnóstico. E hoje aqui comigo, como entrevistados, estão a doutora Lúcia Lopes, que é fonoaudióloga do Centro Auditivo Telex, e o doutor João Vianney, que é otorrinolaringologista, que é médico do ouvido, nariz e garganta. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Hoje nosso assunto vai ser sobre deficiência auditiva. Nós vamos para um breve intervalo e a gente volta já já para um bate-papo com os doutores. Até já. Estamos de volta. Como anunciei, nós vamos fazer um bate-papo hoje com a doutora Lúcia, que é fonoaudióloga, e com o otorrino, que é o doutor João Vianney. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Nós vamos falar sobre um assunto hoje que muitas pessoas acham que é a doença de pessoa mais velha. E não é bem por aí, né? Que é a deficiência auditiva. Quais os índices hoje no país de pessoas com deficiência auditiva? É mesmo uma doença de pessoa mais idosa? Posso começar? Pode, com certeza. Primeiramente, agradeço o convite, é um prazer estar aqui e um prazer falar sobre ouvido. O ouvido é um órgão especial, o órgão chamado dos sentidos, né? É um órgão que a função dele é captar, perceber e encaminhar o cérebro para ele interpretar o som. E o som, a interpretação do som, é tão importante para o ser humano que vai fazer com que ele caminhe até com a linguagem oral, que vai abrir portas para esse indivíduo. É alarmante até em termos de estatística. Começa pela surdez congênita. A perda auditiva congênita, muitas pessoas não sabem, mas é a principal, é a mais comum patologia congênita, a mais comum doença congênita é a perda auditiva. Por isso da importância de você tentar fazer a prevenção na criança, logo que nasce, já tem um teste da orelhinha, Hoje é o teste da orelhinha, a gente pode falar daqui a pouquinho um pouquinho sobre isso. E no adulto, temos duas perdas importantes. Também um grau alto, que é a perda do indivíduo mais idoso, da terceira idade, chamado presbiacusia. Em torno de 30% da população, acima de 65 anos, já tem um índice de presbiacusia. E no adulto jovem, tem que ficar atento à perda por PAIR, que é a perda auditiva induzida por ruído. É claro que hoje a legislação bem exigente, né? A parte do trabalho hoje, a segurança do trabalho está muito exigente hoje, ainda bem, né? Então essa perda auditiva em termos de ruído diminuiu muito. Mas hoje em dia a gente ainda tem muitos pacientes que trabalharam aqui em Petrópolis, em malharias, antigamente, e aí hoje vai apresentando essa perda auditiva devido ao contato, à exposição com barulho naquela época. Sim. Tá? Então, em termos de presbiacusia, 30%. A gente está falando sobre prevenção, né? Quer dizer, no ambiente de trabalho dá para a gente hoje, através da legislação, a gente fazer um trabalho de prevenção. Mas e com os jovens? Né? Como fazer esse trabalho com os jovens? Uso de iPad, iPod, né? Principalmente em sons altos, né? Então, sim. É principalmente mesmo a orientação. Acho que a orientação dos pais, né? Da escola também, mas eu sempre falo, né? A escola é um complemento. Acho que os pais têm que ver aquele filho que o dia inteiro fica com iPod, e não pode ficar, porque nós temos tipos de perda. Dependendo do período que usa. Por exemplo, um iPod alto, em torno de 80 decibéis, 80 a 85 decibéis. Se ele fica 6 a 8 horas por dia com esse iPod, e muitas vezes fica, que é o caminho da escola, voltar de noite, em 2 anos ele vai ter uma perda auditiva com certeza. Tá? Um iPod mais alto, uma frequência de 100 decibéis, músicas de rock, né? Jovens que gostam de músicas de rock. Ele não vai precisar de 6 horas por dia, ele vai precisar apenas de 4 horas por dia. Em 2 anos ele vai ter uma perda também. Então, dependendo da intensidade do som, da onda sonora e do tempo de exposição, essa perda vai ser maior ou menor. Então, com certeza, não é só uma doença de pessoas idosas, né? Se não tiver a prevenção, antes disso vai ter um problema de perda auditiva. Conscientização, realmente, né? Conscientização. Da importância de se prevenir mesmo, né? Lúcia, existe hoje uma classificação quanto ao grau de surdez? Sim, existe. E normalmente vai de um grau leve a uma perda profunda, né? Você tem uma perda leve, moderada, acentuada, severa até a profunda, dependendo do limiar que você encontre na audiometria. Pois é, existem exames que chamam-se audiologia e audiometria, né?
Eu acho que você poderia responder, a princípio, qual a diferença entre esses dois exames. Assim, na verdade, a audiologia é uma especialização dentro da fonoaudiologia. Então, na equipe, né, para se trabalhar comigo, as fonos têm que ter especialização em audiologia, como eu, sou audiologista. E a audiometria é o exame que se faz para a detecção da perda auditiva. Né? É um exame super simples, rápido, né? Indolor. Não é dolor, não tem. E as pessoas têm um pouco um mito, né? Um medo de como é que vai ser. Tem pessoas que nunca fizeram, né? Uma coisa eu converso muito, até pergunto muitas vezes para os acompanhantes dos pacientes que vêm, né, até a clínica. Não, nunca fiz. Então, é um exame que as pessoas realmente só fazem quando percebem alguma dificuldade. E eu acho que isso é uma situação que seria importante a gente estar debatendo. A empresa faz vários eventos que a gente chama ABC da audição, Sim. que é justamente tentar conscientizar a importância da audiometria junto de todos os outros exames que normalmente todo mundo faz. Né? Seja o exame de vista regularmente, Sim. de coração. Então, assim, é uma coisa que as pessoas não têm no seu dia a dia o hábito de procurar um médico para fazer uma audiometria. Então, explica assim, como é feito lá dentro do centro auditivo, como é feito esse exame de audiometria? Não, normalmente, o primeiro passo é procurar o médico, otorrino. O otorrino, que vai fazer o pedido e encaminhar para... Para quem não sabe, é otorrinolaringologista, não é isso, doutor? Isso. Que trabalha com o ouvido, nariz e garganta, não é isso? E aí é o médico primeiro que vai passo, fazer, primeiro passo, a indicação, ele vai fazer a indicação. E encaminhar para a fonoaudióloga realizar essa audiometria, para que ele possa dar um diagnóstico. Nem sempre é caso de prótese, às vezes um caso de medicação, qualquer outro acompanhamento, às vezes uma rolha de cera, várias vezes acontece, né? A pessoa chega com uma queixa e aí, na miootoscopia se observa que não é nada a não ser uma limpeza que está... E como é feito esse exame de audiometria? Só para esclarecer as pessoas. É uma cabine, normalmente quem não gosta muito de ambiente fechado se sente um pouco desconfortável, mas é rápido, né? E nós vamos dando alguns estímulos e que vão decrescendo de 5 em 5 decibéis conforme a pessoa vá tendo resposta. E você consegue pegar o limiar, o mínimo de audição que a pessoa tem naquele momento. E a classificação vai de acordo com os tipos de perda, como eu tinha falado anteriormente. Sim. E aí nós achamos uma média que se classifica o grau da perda, ou não. E na criança, como é feito esse exame? Como é possível, primeiro, diagnosticar uma deficiência auditiva numa criança? O ideal do diagnóstico em crianças, foi até o tema na época da minha monografia, de 0 a 2 anos. Né? Eu acho que é um momento crucial, principalmente em relação à linguagem, a mais tarde a criança poder voltar, né, conseguir ter uma linguagem próxima de uma normalidade. Infelizmente, isso alguns anos atrás não acontecia, né? De um tempo para cá, o próprio teste, acho que da orelhinha seria interessante o doutor João poder estar falando um pouco mais. A tendência é de que cada vez mais as mães tenham, né, a ideia de já saem normalmente da maternidade com, né, a situação esclarecida, se há necessidade de repetir o exame ou se passou no exame e não há necessidade. Acho que seria bacana o doutor Vianney comentar um pouco sobre a importância, né, do teste da orelhinha. Esse teste, doutor, ele já é obrigatório dentro do sistema de saúde hospitalar? No Rio de Janeiro já tem uma lei, né, que obriga, de fato, a realização assim que a criança nasce. Então, a maioria das maternidades já apresentam, né, profissional capacitado para fazer esse teste da orelhinha assim que nasce a criança. Porque a gente tem o teste do pezinho que já é obrigatório. Como nós isso já é falamos realizado anteriormente, gratuitamente. A patologia de perda auditiva é a mais comum. Sim. Tá? 30 vezes mais do que a fenilcetonúria, que é o teste que você faz para o teste do pezinho, muito mais do que 15 vezes mais do que a tireoide congênita. Tá? E são dados que a perda auditiva é a primeira patologia em termos de patologias congênitas. E esse exame ele é gratuito? É gratuito. Gratuito. Então, geralmente mas só na cidade do Rio ou todo o Brasil? Não, já em Petrópolis já está sendo feito. Já está sendo feito. Eu não posso dizer até em termos do Hospital Cid Janeiro se não está fazendo, mas o Centro de Saúde estava fazendo, o Centro de Saúde na Santos Dumont estava fazendo essa. E os hospitais, né, conveniados, particulares, como o Hospital Unimed, Santa Teresa, estavam fazendo esse exame. Porque o ideal desse exame é ser feito no primeiro mês de vida. Tá? E se você, no primeiro mês de vida, quando é feito, às vezes, nos primeiros dias, ele pode dar uma alteração. Falar, a criança não passou. Por quê? Porque tem o vérnix traseoso, que é uma massinha que muitas vezes fica dentro do ouvido, atrapalha. Tá? O débris, que é aquela descamaçãozinha, também atrapalha. Muitas vezes, nos primeiros dias, você pode não ter um resultado
satisfatório. Porém, a estatística é que 92% das crianças passam no exame. Aquelas que não passam, aí você indica um mês depois refazer o exame. Você fez um mês depois o exame, também não passou, que você vai medir, o teste da orelhinha chama-se emissões otacústicas. Você vai medir uma distorção que há, vai feita uma emissão, vai ver uma distorção que há, é um exame. Não é nada clínico, é feito um exame, um aparelho que vai medir essa distorção de sons. Certo. Então, emissões otacústicas evocadas. Então, na segunda vez, se você já também não passa, aí sim, você vai marcar uma terceira vez esse exame, mas já pensando, claro, com o acompanhamento de um profissional, de um otorrinolaringologista, já pensando em ter que realizar o BERA. BERA, que é a chamada audiometria de tronco encefálico. É um exame aí sim, que você vai tentar medir o limiar. Porque se a criança já não passa em 2 testes, já pensa-se numa perda auditiva. E é importante salientar que uma criança, para você ter uma ideia, se você tem uma perda auditiva nesses 6 meses, for detectado, e se for de fato acompanhado, até protetizada nesse período que é difícil, mas você consegue que essa criança, mesmo com a perda auditiva, e muitas vezes, uma grande porcentagem, ter uma vida normal, um desenvolvimento normal, igual uma criança que não tenha nada. De fala também, doutor? De fala também, ou seja, uma criança bem acompanhada, que fizer todos os processos que devem ser feitos numa criança com uma perda, você tem condição de essa criança ficar de igual para igual. Certo. Isso é muito importante, então, alertar as mães, né? Porque nem sempre isso é indicado o quê? Ali no médico obstetra ou pediatra hoje já tem essa rotina, né? Já tem aquele protocolo. A criança nasce, vai fazer o teste da orelhinha, vai fazer o teste do pezinho, então já tem um protocolo. Já existe. A maioria das maternidades tem esse protocolo. Bacana, e vai fazer o exame. Bacana. Tá? E se não acontecer, as mães exigirem, né, isso. O direito dela e da criança. Se determinado hospital não tiver, ela vai procurar um centro de referência, aqui em Petrópolis, o centro de referência da criança, da mulher, ali no centro de saúde. O centro de saúde já faz esse exame. Essa triagem, e quando não faz, é encaminhado para o local que faça. Ok. E quais são as especialidades médicas envolvidas hoje no tratamento e no diagnóstico, né, da perda auditiva? A especialidade médica é o otorrinolaringologista mesmo, né, que é o especialista em ouvido, né? Sim. Depois que for detectado, de fato, essa perda, ele vai, de fato, encaminhar até para a fonoaudióloga, tá? Para que ela possa, não só ver esse processo todo de perda, como o processo de linguagem, que é o mais importante. Certo. É uma pessoa que não ouve e não fala. A perda auditiva tem relação diretamente com a fala também, não é isso, Lúcia? Com certeza. Daí a importância do diagnóstico precoce, né? Porque a chance de uma criança voltar a ter uma vida completamente normal, ela aumenta muito se ela é bem assistida desde o início. Falando alto, muitas vezes é muito troca de letra. Porque é desatento, que não presta atenção, não se interessa, e a criança não vai dizer, mãe, não estou ouvindo, né? Muitas vezes não existe essa consciência, nem no adulto, né? O que dirá numa criança. Então eram taxadas com várias outras, né, vamos dizer, patologias, quando na verdade uma perda auditiva estava causando, né, toda essa situação, porque realmente a criança não ouve, acabava não tendo atenção, não via o motivo de estar pensando porque já sabia que não estava ouvindo. E aí começa a conversar e a professora olhava aquilo como uma criança que tinha um comportamento inadequado. Quer dizer, normalmente é na escola vai começar a detectar, não é isso? O ideal seria que fosse até em casa, mas normalmente na escola a falta, né, essa situação de letras, da criança trocar uma letra por outra, principalmente fonemas homorgânicos, que tem o mesmo ponto articulatório, então ela só olhando ela não consegue ter a noção da leitura, né? Fonemas PBME, que é o ponto de articulação mesmo, são fonemas normalmente que a criança tem o hábito de trocar justamente pela falta da discriminação. E a situação que a gente está falando do iPod, né? Praticamente a grande dificuldade que esses jovens vão ter é a dificuldade de entendimento. Às vezes não é nem só de altura, né? Eles começam a ter uma dificuldade de entender. Repete, pede para repetir, pede para repetir. E é uma coisa que infelizmente, né, a falta da consciência... Mas é necessário realmente fazer o exame, procurar um profissional, né? Mas as escolas hoje, a maioria das escolas também, já exigem, tá, quando a criança começa a alfabetização, de você fazer uma audiometria. Também, não posso dizer que em Petrópolis tem essa lei, mas no Rio também já tem essa lei. Descartar essa possibilidade. Então, quando você entra já na alfabetização, no primeiro ano, né, do ensino fundamental, você tem que saber se a criança ouve ou não. Sim. Porque senão vai atrapalhar toda essa criança, o desenvolvimento dela. Vai ser taxado até de
criança com dificuldade, muitas vezes a dificuldade está em ouvir, não é nem de entender. Até um distúrbio, às vezes, mental, pode-se não dizer, porque chama e a criança não está ouvindo, não está respondendo. Talvez nem um grau que chegue a esse ponto, é um grau mesmo de dificuldade, não é nem uma perda auditiva, um grau muito elevado. E outras patologias, né? Nós vamos conversar, mas como a otite média secretora, que é uma secreção que vai acumulando dentro do ouvido. Isso, geralmente, crianças que têm rinite, crianças que têm adenoide, que é essa hipertrofia chamada da tonsila faríngea, que é uma carnezinha que as pessoas falam, uma carne no nariz. Não é carne no nariz. Adenoide é um tecido linfóide, não, atrás do nariz. Sim. Então ela atrapalha, ela fica logo na entrada do ósseo tubário, que seria a comunicação entre nariz e o ouvido médio. Ouvido. Então, quando tem essa obstrução, não tem uma boa ventilação nessa tuba, então a criança sente, a criança e o adulto também, mas é mais comum na criança, a sensação de ouvido cheio, como se estivesse subindo uma serra, descendo uma serra, e muitas vezes vai acumulando secreção ali. É conhecida como glue ear, que seria aquela, como se fosse uma cola. E a criança, isso atrapalha, porque o ouvido precisa, para ter uma boa condução, ele tem que estar limpinho. Né? Nós vamos falando, depois a gente pode até falar como é que funciona esse aparelho do ouvido, por favor, seria dessa importante. condução. O que é ouvir? É você transformar essas ondas sonoras até em ondas elétricas. Você passa onda sonora, então o ouvido, um pavilhão auditivo, ele vai captar esse som passa pelo meato, dentro do ouvido, chega ao tímpano. O tímpano, nesse momento, ele vai vibrar com a mesma vibração da onda. A onda sonora é uma vibração de ar, de descompressão e compressão do ar. Qualquer tipo de barulho é isso. Então vai chegar essa onda junto ao tímpano, o tímpano vai vibrar com a mesma intensidade da onda, vai passar o tímpano, esse som, através de uma onda mecânica para os ossículos, que é martelo, bigorna e estribo. São os 3 ossículos, né, que nós temos ali junto ao tímpano. Isso, o estribo, através de outro tipo de uma parte hidráulica, para você ver como é que funciona. Onda sonora, onda mecânica, onda hidráulica. Através ele vai fazer esse movimento de alavanca, ele vai jogar esse som, essa onda, para a janela oval, que é uma membranazinha pequena, junto à cóclea. É uma mecânica mesmo, né? Junto à cóclea, que é um órgão já no ouvido interno. Então você passa pelo ouvido externo, pelo ouvido médio. Então no ouvido médio, quando você tem secreção, vai atrapalhar essa audição. Então aquela criança que vive sempre com o nariz entupido, com secreção, ela não vai ter uma boa audição. Certo. Então, isso pode criar uma situação de perda auditiva a longo prazo, sim. A longo prazo. É claro que você tem com medicamentos, até procedimentos médicos, melhorar isso. Aí chegou na cóclea, tá? Vai chegar na cóclea, que é um órgão também fantástico, região de corte, vai pegar essa onda já e vai transformar junto ao nervo auditivo, vai passar pelas células ciliadas, como se fossem uns cabelinhos que nós temos no ouvido interno, que é aquela região da cóclea, tem a região do labirinto, tão importante para o equilíbrio. Ela que vibra o som, não é isso? Vai jogar para o nervo auditivo, vai estimular o nervo auditivo para transformar em onda elétrica, para chegar no cérebro, e o cérebro vai interpretar isso. Muito complexo, vai devolver. Muito, né? Tá? Mas é uma coisa muito bonita, ou seja, então cada parte do ouvido são estruturas mínimas, tem a sua importância. E quando esse ouvido, se você tem uma cera, você está atrapalhando o ouvido externo, você não vai captar bem o som. Então você tem que estar o ouvido externo livre. No ouvido médio, se você tem secreção no ouvido médio, que é o catarro do nariz, que vai para o ouvido, vai atrapalhar essa condução. E se você tiver algum problema na cóclea, também vai atrapalhar. Ou seja, são vários passos que você tem que ter, todos esses passos livres. Certo. Por isso que você vai ter ou a perda condutiva, é quando você tem um problema no ouvido externo, por cera, ou tem um problema de secreção, e tem a perda sensório-neural, que é a perda da cóclea, do nervo auditivo. O senhor estava falando aí sobre cera no ouvido, né? A gente escuta falar muito também sobre a limpeza do ouvido, que não deve ser feita com cotonete. O ouvido, veja bem, quando eu falei até no início, que é um órgão especial, o ouvido é autolimpante, certo? Então o ouvido, você não precisa limpar o ouvido, ele limpa sozinho. Se você pingar uma gotinha de tinta... Existem pessoas que têm a produção de cera maior. Geralmente tem a pele oleosa, tá? Vai ter uma produção maior de cera. Mas o ouvido, ele limpa essa cera. Se você usa cotonete, se você empurra, você acaba empurrando. Certo. Agora, tem algumas pessoas, crianças e idosos, que têm uma dificuldade maior. Há uma obstrução de alguns canais. Então o idoso vai ter mais cera. E algumas pessoas também, em qualquer idade. Aí sim, cabe ao profissional, otorrinolaringologista, fazer essa limpeza para não machucar. Certo. Tem gente que faz em vários locais, em farmácia, é um perigo. Já peguei vários títulos perfurados. Farmácia não tinha ouvido falar isso. Em vários locais, entendeu? Fazem... Melhorou, sem dúvida, mas existia pessoas que fazem, né?
Porque hoje em dia não pode nem medir a pressão em farmácia. E você acaba, né, um profissional que não é habilitado, apesar de ser um procedimento simples de uma limpeza, mas é muito sensível o tipo. Tá? Como nós vimos, um simples, às vezes um cotonete você fura o ouvido, se você usar de uma forma indevida. Como um som, né? Nós vamos ver daqui, podemos falar também, o som também, um som muito alto, um trauma, você pode fazer uma perfuração timpânica. Se você tiver uma onda sonora... E é irreversível, doutor? Não, a perfuração você pode fazer uma cirurgia, tipo uma plastia, quando você tira uma fáscia, que é uma membranazinha geralmente dessa região, e coloca de novo, faz aquela tipo. Mas é uma cirurgia complexa, quer dizer, você não pode deixar chegar a esse ponto. É uma cirurgia, né? É uma e sempre a cirurgia. cirurgia tem riscos, A complexidade do aparelho auditivo, acho que não vale a pena, né? Então sempre é a prevenção, né? É a prevenção, né? Bom, quais os outros tipos de prejuízos? A gente já falou alguns aqui, prejuízos que uma pessoa pode ter. É verdade que a perda auditiva tem a ver com a depressão? Sem sombra de dúvida. Quem não ouve bem, não participa bem do meio social, tudo você vai ficar um pouco perdido, né? Não, e é um dos sinais que a família começa a perceber que, de repente, o pai... Sozinha, vai ficando começa a se isolar. Era uma pessoa extrovertida, falante, que aos pouquinhos começa a se isolar no campo. Porque você ouve, mas às vezes não entende, né? Não discrimina. Então você está ouvindo aquilo ali, mas você não está entendendo. Você acha que eu estou sendo... Né? O que está acontecendo comigo? Né? E a pessoa diz não quer ser, né? Repete. A pessoa prefere se isolar para não ficar... Eu posso falar por causa própria, porque é horrível. Às vezes você finge que entendeu para poder não ficar perguntando. Dependendo da situação, você não pode ficar perguntando e repete, pô, eu não entendi. É uma coisa até que deixa a pessoa até magoada, porque diz repete, a pessoa fala alto, você não está ouvindo. Em determinado lugar não pode se falar alto. Fica chateada e prefere ficar num cantinho. Então, com certeza, isso gera depressão. Alguns pacientes, sim, com certeza. E na criança você pode perceber também, eu acredito, que televisão alto, falando alto, você chamar e não ouvir, isso é um dos indicativos também, não é isso? Também. Não só, né? Porque criança tem esses hábitos mal hábitos. A criança até muitas vezes, graças a Deus até, hoje se pensa às vezes na perda auditiva, muitas vezes não é. Né? Muitas vezes hoje a criança vai jogar o videogame também, fica alto, ali, você pode chamar, a criança não fica um tempão no videogame, então isso aí tudo vai... Dispersa, né? A criança aquela dispersiva. Precisa mesmo. Aí quando você faz um exame, muitas vezes está tudo bem, né? Não tem nada. Com certeza. Mas o déficit atentivo para aquela criança que não está indo bem na escola, né? Mais nesses aspectos, você tem que sempre olhar se ela está ouvindo bem, se ela está entendendo. Como que ela vai entender a matéria se ela não está ouvindo? Verdade. E quais hoje os tratamentos mais comuns para perda auditiva? Vai depender bem da perda, né? Depende. Né? Como nós falamos, uma perda condutiva, geralmente, uma perda condutiva é do ouvido médio. Então, se a pessoa tem a chamada otite secretora, tem essa secreção, na maioria das vezes você vai tratar as causas de levar essa infecção. Quando a criança, criança ou adulto tem uma otite secretora, essa secreção no ouvido, já se fala que ela já é predisposta, ela já tem aquela predisposição, a tuba auditiva já não está funcionando tão bem. É muito comum na criança, a tuba auditiva da criança é um pouco menor e a posição mais horizontalizada. Então, qualquer secreçãozinha vem para cá. Certo. Quando eu falo muito sobre de rinite, e às vezes os pacientes, né, quando eu falo isso... Como gripam as crianças, e quando eu vou falar uma coisa aqui, que quando a gente fala, o paciente leva até susto, mas você não se deve assoar nariz. É a primeira coisa, a pessoa leva susto. É verdade. Isso não sou eu que acho, isso é o certo, né? Quando você assou o nariz, você está fazendo uma pressão, você joga a secreção para o ouvido, para os seios da face. Poxa. O ideal é você instilar soro fisiológico, inspirar, cuspir. Quando não se deve assoar. Então, aquela pessoa que assoa sempre o nariz, você está jogando a secreção para o ouvido. Então, na cirurgia, muitas vezes é preciso fazer uma cirurgia, em poucos casos. Uma das cirurgias mais comuns que se faz nesse caso é chamado tubo de ventilação. Você coloca um tubinho de ventilação para ventilar o ouvido. Mas hoje em dia, com os medicamentos que nós temos, com os tratamentos avançados, é em último caso. Certo. E tem hoje já o implante coclear, né? Aquelas pessoas que já nasceram com problema de audição, que perderam a audição, tá? Tem chance de colocar um implante, que nada mais é que um chip que funciona como uma cóclea. Você coloca nessa região e ele vai enviar essas... É o aparelho auditivo, não? Não, isso é uma cirurgia. Sim. É como se fosse um aparelhozinho que você coloca dentro do ouvido, tá? A grosso modo, é claro, ele é complexo, para tentar fazer o estímulo, para enviar essas mensagens, fazer essa transformação para enviar para o cérebro. Então já há esse implante coclear, já é realizado, e geralmente no Brasil, né, é realizado em pessoas que têm uma perda bilateral. Tá? Certo. Então, começou agora no Rio de Janeiro, inclusive ano passado começou a se fazer, em São Paulo já tem uns 5, 6 anos. No Rio já faz no Petrópolis Rio. ainda não faz. Isso é feito ainda no hospital público, no fundão, e já tem algumas clínicas
privadas no Rio já começaram a fazer também. Uma cirurgia um pouco mais... Não é uma cirurgia complexa, simples, mas é detalhe. Você tem que ter esses chips, coloca dentro do ouvido e tem que ter todo um acompanhamento de um profissional otorrino, de um profissional fonoaudiólogo e até de um psicólogo para acompanhar esse paciente. E é verdade, doutor, que a cirurgia no ouvido para fazer na serra também ela é prejudicial? Ela não deve ser feita por causa da pressão? Veja bem, não é que não é, fazer no Rio, subir a serra, você está falando ou não? Não, fazer na cidade de Petrópolis, por ser alta a serra, não. Depende também da cirurgia. Sim. Tem estapedectomia, que muitas vezes acontece no paciente idoso, que é quando há uma otosclerose, chamada espongiose. É quando o ossículo do ouvido, essa região do estribo, que é tão importante, nós falamos, tinha uma alavanca né, da platina ali, que ele faz esse envio dessa transmissão do som, ele vai ficando rígido. Igual que um joelho fica rígido, né, as articulações, é uma articulação. Então, quando ele fica muito rígido, ele não funciona mais, ele não consegue fazer essa alavanca. Aí você tem que substituir uma pequena prótesezinha, ele é mínimo, é um dos ossos menores que existe no indivíduo. Então, você coloca uma prótesezinha de teflon, tá? Uma prótesezinha, como se fosse um plásticozinho, ele vai fazer esse movimento. Então, existe essa cirurgia, que é a estapedectomia, existe a cirurgia do ouvido médio, que é a timpanoplastia, o tubo de ventilação, existe na cóclea, que é o implante coclear. Então, dependendo de onde está o acometimento do ouvido, que vai fazer determinada cirurgia. Entendi. Mas, como nós vimos, cirurgias são de determinados casos, né? A maioria é prevenção. E tem algumas perdas que fica mais difícil. Aí, muitas vezes, é indicação mesmo do aparelho. Pois é isso que eu ia perguntar. E quais são as indicações, acho que a Lúcia agora pode falar melhor, as indicações do uso de aparelho auditivo, Lúcia? São em todos esses casos que a cirurgia não se resolve. Encaixa. Isso. Né? E quais seriam, por exemplo? Pessoas de mais idade, né, preferem... Não pode se correr o risco da cirurgia? E hoje em dia a tecnologia está muito avançada. Né? Então, assim, pra você ter ideia, quando eu comecei a trabalhar com aparelho, eu ainda peguei aqueles aparelhos de caixa, né, de fio. Hoje em dia são praticamente perceptíveis, né? E uma coisa que eu falo assim, a quantidade de pessoas que usam aparelho e que muitas vezes até convivem com outras pessoas, só que a pessoa nem percebe mais que ela está usando, pelo tamanho e pela realmente a qualidade. Então, acho que muitas vezes o que o aparelho pode desempenhar sem nenhum risco, a família ou o próprio usuário sente mais à vontade. Né? Para usar o aparelho. Para usar. Normalmente são 100% que é paliativo, né? Na verdade, o uso da prótese, eu falo sempre com eles, é como se fosse uma fisioterapia, um exercício de nervo auditivo. Então, quanto mais você puder usar, você faz com que a perda, né, tenha um certo grau de estabilidade. Não que ele vá estacionar definitivamente, mas é provado pelas audiometrias anuais que a gente pede para que eles repitam, que o grau de evolução é infinitamente menor de quem usa a prótese para quem não usa. Então, a grande dificuldade também, muitas vezes, não é só a altura, é o entendimento. Certo. Né? E, normalmente, a perda auditiva, ela comete, inicialmente, os sons mais agudos, que são os responsáveis pelo entendimento. Então, às vezes, a pessoa demora muitas vezes para se conscientizar da perda, para falar assim, mas eu escuto, eu estou ouvindo o que você está falando. E, muitas vezes, a situação não é essa. Porque você ter uma perda e conversar com uma pessoa numa sala, um ambiente fechado, ela ouve perfeitamente. Então, eu falo, não é questão do senhor não estar ouvindo, o problema é o entendimento. E são em ambientes que são adversos, né? Que é carro passando, ou tem algum grupo de pessoas do lado. Então, normalmente, restaurante, festa, igreja, que são uns locais que eu tenho muita queixa de que a pessoa tem dificuldade porque você não tem uma boa acústica. Então, assim, são situações muito pontuais. Escuta, mas não entende. Escuta, mas não entende. Eu falo sempre, a prótese é uma prótese, ajuda muito. Né, dependendo do caso, quando a gente consegue fazer a adaptação binaural, que são nos dois, tendo perda nos dois, o resultado é muito melhor. Então, assim, vários aspectos têm influência para um bom desempenho da prótese, né, seja pelo grau e até pela tecnologia que a gente consegue indicar para o paciente. Certo. Aí coloca o aparelho auditivo e vai fazer algum exercício com a fala ou algum exercício? Nem sempre. Assim, normalmente existe o acompanhamento, né? A gente tem um programa de acompanhamento em que a gente começa a ver o paciente inicialmente 15 em 15 dias e depois passa para de 3 em 3 meses. E existe um período todo de adaptação em que no início a pessoa, a gente indica que não use em ambientes ruidosos durante 15 dias, que use apenas algumas horas em casa, tipo 2 horas de manhã, 2 à tarde, à noite. Porque tem muito a ver com a habilidade também de colocar, de tirar, que eu, como fono, considero a parte mais difícil, ainda brinco com eles. Se vocês conseguirem ter essa habilidade, o resto deixa comigo, né? Ainda brinco com eles, porque eu acho que essa é a parte mais difícil. São pessoas, muitas vezes,
de idade, então a destreza nas mãos já não ajuda, Sim, a acuidade visual não ajuda. Então, na hora de você indicar uma prótese, você tem que ter esse cuidado. Então, a pessoa está ali na minha frente, eu estou olhando se a pessoa tem a mão firme, eu já estou vendo o tipo de aparelho que eu posso indicar para que ela tenha uma melhor adaptação. Né? Então, assim, eu brinco sempre, você veio aqui procurar uma solução, não veio procurar um problema. Com certeza. Né? Então, a gente tem que tentar facilitar o máximo que pode. E hoje em dia eles são 100% automáticos. Você botou o aparelho, o resto ele faz sozinho. E esses aparelhos, eles são sob medida, Lúcia, ou é um tamanho que serve? Não, os intracanais sim. Né? Os intracanais são os ITE, ITC e os SIC, são os que ficam dentro do conduto. A maior parte ou são os mini rights, que são aqueles menorzinhos, ou os BTEs convencionais. Eles são sob medida sim no aspecto de que você ajusta aquele aparelho para a perda auditiva do paciente. Então, ele me dá a audiometria e pelo programa você ajusta de acordo com a necessidade. Então, dependendo do número de canais que o aparelho tenha, ele tem essa possibilidade de se adequar mais à gama de frequências do paciente. Então, por exemplo, nas frequências da fala, né, que vai de 500, 1000 ali, na hora que eu joguei a audiometria no computador, se o paciente tiver em 1000, uma perda de 60 dB, na hora que o aparelho é conectado, ele vai entender que o ideal seria entre 25 e 30, ele vai dar ganho só naquela frequência. Certo, vai se adaptar mesmo. Vai se adaptar mesmo. Então, quanto mais canais, que hoje em dia os nossos mais modernos são 10 canais, mais essa possibilidade de eu conseguir ajustar frequência por frequência de acordo com a necessidade. Então, olhando por esse aspecto, eles são feitos sob medida. Certo. E dificilmente eu vou encontrar um paciente que tem uma perda igual ao do outro. Antigamente não existia. Então, assim, se facilitou, são todos baseados em inteligência artificial, que é a capacidade que eles têm de tomar as decisões sozinhos. Né? Eu tenho uma linha que, por exemplo, ele tem o reconhecimento da voz do usuário, que é uma coisa que eles reclamavam muito. Aí eu escuto a minha voz muito alta, pela proximidade do microfone. Então, dependendo da tecnologia, o aparelho reconhece a voz do usuário, então ele tem um tipo de amplificação diferente do que para as outras vozes. Então, assim, a coisa evoluiu de uma maneira realmente a fazer com que seja uma coisa bem natural, né? Não tem que incomodar em nada. Eu falo sempre, se incomodar em alguma coisa, você corre, porque alguma coisa está errada. Você tem que usar e tem que esquecer que está com ele. Tem que fazer parte do seu dia a dia. Deve ser um alívio, né? Com a pessoa certeza. Colocar e processar o ouvido. E é muito, assim, eu fico impressionada que eu falo que um dia eu ainda vou fazer algum trabalho que fale sobre isso. Até a postura das pessoas mudam. Então você está ali, a pessoa está ali, na hora que você coloca o aparelho, até a pessoa parece que ganha assim, o ouvido, assim, eu estou ouvindo, cresce, né? Cresce. Então, assim, é muito bacana, é muito bacana. Doutora, eu tenho uma pergunta aqui que talvez o senhor possa me ajudar a responder sobre a DTM. DTM seria desordem temporomandibulares. Isso, uma articulação ATM, que é a articulação temporomandibular, que essa articulação é uma das articulações muito importantes que faz toda essa ligação da mandíbula, do maxilar. Com o ouvido. Não é com o ouvido, ela faz essa ligação, ela suporta essa região da face. Sim. Né? E ela pode interferir na audição, doutor? Diretamente, a princípio, não. Mas como ela está muito junta, associada a essa região da orelha, muitas vezes o paciente tira uma queixa de otalgia, ou seja, dor de ouvido, e o problema é uma disfunção de ATM, na articulação temporomandibular. Muitas vezes o paciente que usa o aparelho, né, esses aparelhos ortodônticos, ou tem uma prótese, uma dentadura que não esteja muito bem colocada, ou esteja já um pouco desgastada, ou às vezes até o paciente já fez uma obturação que ficou um pouquinho maior. Isso que eu ia perguntar, uma infecção oral pode dar também interferência na audição? Infecção oral não, mas é na mastigação. Muitas vezes, se ele não tem essa mastigação tão eficiente, muitas vezes você pode ter um processo de disfunção de ATM, tá? Pode alterar essa mastigação, porque uma articulação bem sensível, né? Interfere mesmo na audição? Não, veja bem, não é interferir na audição. Sim. Ela vai trazer, o paciente vai ter otalgia, muitas vezes ele vai ter até um barulho, ele acha que tem um zumbido. Que acha que é no ouvido. Que acha que é no ouvido. E é nessa região. Certo. Tá? Então, quer dizer, ele normalmente vai procurar um otorrino e o caso é de um dentista, é isso? Quando a gente faz primeiro o exame, a otoscopia, o ouvido está tudo bem, geralmente o otorrino palpa essa articulação. Tá? E aí sim, se ele vê que está o fechamento não tão correto, nós encaminhamos para um bucomaxilo, né, que é um dentista especializado nessa parte de ATM. Isso. E no caso das perdas parciais, existem alguns níveis, né, que a gente já falou aqui. Como é medido isso através de quais exames? Seria só a audiometria mesmo? Sim, e a tímpano, né? Você faz a audiometria, você pode fazer, veja, principalmente em crianças,
quando muitas vezes você faz audiometria comportamental, porque muitas vezes a audiometria convencional, o paciente vai ouvir alguns estímulos de barulho, ele vai falar, estou ouvindo, né? Vai apertar ou levantar a mão. Tem crianças mais novinhas que não conseguem. Então, muitas vezes você, uma criança abaixo de 4 anos, muitas vezes você vai fazer uma audiometria comportamental, que é através de brinquedos, de instrumentos musicais, chocalho. Cada instrumento musical tem uma intensidade, uma frequência de som. E aí você vai detectar se ele tem uma perda, se ele está ouvindo chocalho, se ele está ouvindo aquele tipo de barulho, violãozinho. Então você consegue, tá, não totalmente fiel, mas consegue ter uma noção se ele está tendo uma perda de audição, principalmente em termos de até de 30 a 35 decibéis. Existe o BERA, como nós citamos, que é essa audiometria de trônicos encefálicos, que você não precisa da ajuda do paciente, ou seja, ele não precisa responder. Tá? Se você usa até em crianças, ou até em alguns adultos, ou algumas pessoas especiais, que aí sim você através, a criança vai estar sedada quando é criança, vai estar sedada. Quando é criança muito novinha, inclusive, esse exame é possível fazer, sempre se faz como? A mãe não deixa a criança dormir, né? Geralmente se orienta assim, não deixa a criança dormir para não precisar ser sedada, e aí depois a criança está com aquele sono, mama e faz o exame. O exame é rápido, e algumas vezes tem que sedar. Bacana. Aí você consegue... É indolor, não? É, praticamente indolor. E você, chama-se BERA, você consegue aí se detectar perfeitamente, com muita fidelidade, os limiares auditivos desse exame. Tá, então vamos falar aqui, a gente estava falando basicamente de prevenção, dos exames, enfim. Com que idade, então, e com que frequência deve-se começar a frequentar, procurar um otorrino e fazer o exame de audiometria? Então, inicialmente nasceu, né, nós já falamos anteriormente, teste de orelhinha. Fazer o teste da emissões otacústicas, o teste da orelhinha. Se der tudo bem, ótimo, né, vamos acompanhar a criança. Quando se faz um teste da orelhinha, dando bem ou não, o profissional que fez esse teste vai orientar a mãe qual é o desenvolvimento normal da linguagem, como é que vai falar depois, qual é o desenvolvimento dessa linguagem, para a mãe observar se aquela criança está tendo esse desenvolvimento satisfatório. E aí sim, então tudo bem, na criança quando já começa antes do primeiro ano, né, antes do início da sua alfabetização, aí sim, na escola, hoje as escolas também orientam, veja se a criança está ouvindo bem. Não esperar aquela criança repetir 1, 2 anos para fazer o exame. Então, também. Okay. E depois, na idade adulta, se aquele indivíduo trabalha com exposição a barulho, trabalha em discoteca, mesmo usando o protetor, né? Hoje as empresas têm um protetor auricular para proteger o som. Essas pessoas, inclusive quem trabalha em fábricas, tem que fazer anualmente a audiometria para ver se está havendo alguma perda ou não, mesmo quem usa protetor. Porque o protetor não vai proteger totalmente. E depois, na idade mais avançada, a partir dos 60 a 65 anos, aí sim, também é importante fazer o exame da audiometria para ver de fato se aquela perda está proporcional à idade, se aquela presbiacusia de 20, 30 decibéis está normal. Porque tem algumas pessoas que perdem menos, outras perdem mais. E aquelas que perdem mais, como a doutora Lúcia também falou muito bem, elas vão ficando fora da realidade, né? Muitas vezes elas não vão queixar, mas vão se afastando, vão entrando em depressão, socialmente não vão se situando socialmente. Isso aí muitas vezes vai acarretar futuros prejuízos. O que a gente sempre fala aqui no programa, todos os bate-papos que a gente tem aqui, todos voltam para o mesmo quadro, sempre a prevenção, né, doutora? Não é isso, Lúcia? Sempre a prevenção é melhor para qualquer mal. Com certeza. Né? A gente vai continuar esse bate-papo, a gente vai dar um intervalinho de comercial, tá? Vamos chamar os nossos anunciantes e a gente volta já para continuar esse bate-papo, ok? Sim. Voltamos já, não saia daí. Bom, estamos de volta e vamos continuar agora conversando sobre perda auditiva. E eu queria perguntar à doutora Lúcia ou ao doutor João os riscos que a pessoa corre hoje com a perda auditiva. Porque existem riscos, a pessoa andar na rua, não escutar a buzina de um carro, no trânsito. Quais outros riscos não que a pessoa... Não só andar, mas quem dirige, né? Sim. A própria renovação de carteira, se o médico perceber a alteração... Porque a gente vê que, assim, para fazer a renovação de carteira ou para tirar a carteira, pede-se exame de vista. Sim. Mas né? audição, e não pede... Mas a audição, o médico, na conversa, ele já consegue detectar. Ele consegue detectar e muitas vezes indicam para o otorrino e normalmente eles só conseguem renovar quando eles apresentam algum tratamento, seja um medicamentoso, mesmo que seja o uso da prótese. Comprovadamente, se for o uso da prótese, ele tem que instalar com o aparelho para o médico poder
ele fazer a liberação da carteira. E não deixa de ser, porque eu diria que um dos sentidos, talvez até o mais importante, né? Que é equilíbrio e audição. Então, há um tempo atrás foi feito um estudo no INES, né, e no Benjamin Constant, estudo dos surdos e dos cegos. E dos 100 entrevistados cegos, 99 preferiam continuar sendo cegos. E dos 100 surdos no INES, os 100 preferiam ser cegos. É verdade isso. Porque você vê uma pessoa cega na rua, você não estende a mão para ajudar? Sim. Você ajuda a atravessar, você tem outro tratamento. Uma pessoa Fácil identificar, com uma né? surdez, é uma pessoa com outra que você não sabe. Então a pessoa se sente deslocada, né? Para atravessar uma rua é muito complicado. Taxada às vezes antipática, não é isso, Lúcia? Pode acontecer. Com certeza. Já tem várias Fala com causas, ela e não responde. Mas mulher antipática, homem antipático. Já pegava o elevador e não dava bom dia, de repente uma pessoa, poxa, você não dava bom dia? Ah, porque antes eu não ouvia. Então a pessoa acaba, né, tendo uma postura para justamente evitar que as outras pessoas cheguem. Introspecção, né? Introspecção, exatamente. Ok. E a gente já falou aqui sobre que a pessoa deve fazer ou perceber, mas a gente podia fazer aqui agora um apanhado mesmo, que a pessoa está em casa, às vezes, agora assistindo todas essas dicas e tal. O que ela deve fazer quando ela perceber uma perda auditiva? Primeiro passo que ela deve tomar. Procurar, de fato, um especialista, né, um otorrinolaringologista, que vai, a primeira coisa é fazer um exame simples do ouvido. Pode ser, no idoso, uma simples cera. Muitas vezes você tira a cera, na hora o indivíduo fica... Na hora. O exame é feito pelo fonoaudiólogo, não é isso? Pelo otorrinolaringologista. Pelo também. Né? O fonoaudiólogo, ele vai, de fato, quando você detectou a perda, você vai indicar o fonoaudiólogo, ele vai fazer a audiometria e depois, se for indicado o próstata, ele vai fazer essa protetização. Nós estávamos conversando aqui, que é muito importante o processo de protetização. É diferente até de uma receita de óculos, ele vai lá, deixa na ótica e depois pega o óculos. Certo. A protetização não, você vai ver o melhor aparelho para ele, as frequências. Muitas vezes não é uma coisa de meia hora, é uma coisa que o paciente vai voltar, depois vai ser orientado essa prótese, vai ser orientado como que ele vai usar, algumas vezes por dia, nos primeiros dias, algumas horas, depois ele vai sair de casa, evitar barulho muito com a prótese, senão ele vai sentir aquele barulho, vai ouvir. Tem um acompanhamento de adaptação. Especializado, não é qualquer também, tem um fonoaudiólogo especializado nisso. Então, voltando, ele vai no otorrino, se for uma simples cera, muitas vezes vai ser resolvido. Ou se é uma infecção numa criança, como nós falamos, uma otite seletora, vai cuidar daquela criança, vai passar determinados medicamentos, ela vai melhorar aquilo, resolver o problema. Se for outro tipo de problema, aí sim, vai ser investigado esse problema. Se é um problema nós falamos da otosclerose, que acontece mais num paciente acima de 50 anos e também tem uma frequência grande, até bom falar aqui, nas mulheres grávidas. Na gravidez, tá? Ela pode apresentar essa otosclerose, essa rigidez da articulação. A grávida começa a parar de ouvir, às vezes, ouvindo menos, isso acontece. Mas depois do parto volta ao normal? Não volta. Às vezes não volta. Tá? Isso vários estudos não conseguem comprovar exatamente o que é, mas mudança hormonal, então é uma frequência até alta na mulher, né, grávida. Quando fica grávida, pode ter esse problema de audição. E o importante também não é naquele achismo, né? Eu acho que é porque eu gripei, eu acho que é porque aconteceu isso. Não, sempre procurar um profissional para orientar, para dizer, não, realmente foi isso. Né? O achismo, muitas vezes, pode trazer um problema mais grave e irreversível, não é isso? E pingar gotinhas no ouvido, né? A maioria das infecções... Não álcool no ouvido, a criança entra... O álcool, veja bem, o álcool, a gente até orienta pacientes que vão muito à piscina. Sim. Qual a função do álcool? 1 ou 2 gotinhas, ele vai evaporar essa água, não tem problema. Mas é o álcool caseiro ou álcool de casa? Entendeu? Muitas vezes, quando até o médico passa o álcool boricado, que é álcool com ácido bórico, mas o álcool comum também pode ser, desde 1 a 2 gotinhas, desde que o médico visualizou esse ouvido, que o tipo não tem problema nenhum, porque se você pingar álcool, se tiver uma perfuração no ouvido, você vai sentir uma dor imensa e ainda vai queimar estruturas nobres do ouvido. E sempre com indicação. Então até essa receitinha caseira tem que ser com indicação. E não se deve ficar pingando, porque muitas vezes você pinga essas gotinhas, a maioria dessas gotinhas otológicas são analgésicos. Então você alivia, mas você mascara o processo. Certo. E às vezes o processo vai evoluindo, porque o problema de uma otite, a maioria das crianças tem otite média. O que é isso? É a secreção do nariz que vai para o ouvido, nada por fora. Tem crianças, bebezinha, que nunca foram à piscina, a mãe toma um cuidado danado para banho e já chega pingando gotinhas no ouvido. Não pode. Porque ela não tem problema dela, não é externo, é ouvido médio. A gota não vai chegar no ouvido médio. Então vai ter que ser tomado muitas vezes antibiótico. Então a importância, né, de fazer um diagnóstico mesmo com um especialista, tá? Sem usar gotinhas de ouvido toda hora, evitar cotonete. A gente sempre fala, vai limpar com a toalhinha.
né? Cotonete você Onde acaba o dedo alcança, introduzindo né? mais. Não tem jeito. Né? Onde o dedo alcança. Então, a limpeza no ouvido, não pingar o álcool no ouvido. Não, o álcool, vamos falar, né? Senão Sim, as colegas passam álcool. sim, sempre com a tudo que indicação você, médica. Até gotinhas, veja bem, até gotas otológicas, em alguns casos há indicação, sempre com orientação médica nesse sentido. Você não deve pingar nunca um álcool numa perfuração timpânica, senão você vai causar vários prejuízos. E até mesmo uma perfuração timpânica, muitas dessas gotinhas também são contraindicadas. Mas só o profissional vai poder perceber, né? Isso, E avaliar, né? E vocês jovens aí que estão assistindo, também evitar. Jovens e as pessoas mais velhas também, às vezes, acabam abusando um pouquinho do som, diminuir o som, né? Porque depois pode ter problemas irreversíveis. Diminuir a intensidade do som e a periodicidade, ou seja, tem gente que fica o dia inteiro com iPod no ouvido, trabalha com iPod, em determinados, não tem problema, trabalha com fone, fica mais de 6, 8 horas por dia, como nós falamos no início, dependendo do período, da intensidade, você vai ter uma perda mais rápida ou não. Certo. Tá? E existe algum programa do governo, alguma outra forma da pessoa conseguir um aparelho gratuitamente? Não, já existe sim, né, alguns programas de aparelhos, né, pelo SUS, tem as dificuldades como um todo, né, na parte da saúde, não só em Petrópolis, como em outras cidades, né, infelizmente a saúde não conseguiu ainda ter uma resolução boa no Brasil inteiro, a gente espera que essa parte melhore. Mas ele vai ter que fazer primeiro a audiometria, vai ser encaminhado. Em Petrópolis estava sendo encaminhado até para Caxias, que lá tinha um centro, né, de distribuição de aparelhos. Tá? Bacana. Então vai ser procurado o otorrinolaringologista, ele vai ver se vai pedir audiometria, vai tentar se fazer audiometria aqui em Petrópolis para ir adiantando até. Certo. E aí sim, esse otorrino vai encaminhar, muitas vezes, para a Secretaria de Saúde, inclusive disponibiliza muitas vezes até condução, né, transporte, para levar essas pessoas, né, muitas vezes pessoas mais humildes, não têm um conhecimento para chegar. E aí vai ser levado essas pessoas num parque, que é um distribuidor. Aqui em Petrópolis estava sendo direcionado a Caxias, e alguns ao Rio. E lá vai ser feito, vai entrar numa fila tal, mas muitos conseguiram, né? E depois muitas vezes até se conseguiu o aparelho, aí, tentar fazer essa proterização, ou até procurar aqui em Petrópolis mesmo, uma fonoaudióloga especializada nisso para tentar dar o acompanhamento. Uma pessoa perde muitas vezes o aparelho, volta para casa, coloca, não está se adaptando e guarda na gaveta. Entendi. É o caso que o senhor falou do exemplo do óculos, não é o caso de pegar um óculos, botar no rosto ou botar um aparelho. Tem que ter um acompanhamento, né, uma orientação específica para se aproveitar bem esse aparelho. Certo. E quanto custa hoje, em média, Lúcia, um aparelho auditivo? Sim, é relativo, né? Hoje em dia a gente tem uma média de mais de 45 modelos de aparelho que se dividem em famílias. E como eu falei anteriormente, de acordo com a necessidade auditiva e também a questão de o que tem mais alguns de função do que outros. Hoje, uma média de R$ 2.900, você consegue fazer uma indicação de um aparelho. O mais básico hoje, ele já tem 4 canais. Então, isso com acompanhamento? Do acompanhamento. Existe um programa na empresa que se chama Jornada de Atendimento. Então, que a gente, dependendo da garantia de 2 ou 3 anos, durante de 3 em 3 meses a gente tem contato. A gente até brinca, você vai me ver muitas vezes. Então, e a gente tem essa coisa anotado, se o cliente não vai, se liga, o que está acontecendo, por que o senhor não veio. Porque o importante é você ter esse acompanhamento realmente, que não é uma coisa tão simples quanto parece. Entendeu? Ok. Bom, eu queria agradecer a presença de vocês aqui, acho que foi muito importante o nosso bate-papo. Vocês gostariam de colocar mais alguma coisa que não foi abordada aqui, vocês lembraram? Finalizando, né, falar mesmo a palavra que você tanto falou, prevenir, né? Prevenção, né, doutor? Fazer a prevenção, né? Prevenir ainda é o melhor tratamento. Sim, em caso de dúvida, as pessoas quiserem entrar em contato, o senhor quer deixar um e-mail ou um telefone? O e-mail meu pode colocar João Vianney, né, meu nome, né, com 2 N's aí, @terra.com.br. E o telefone? 24 22 43 60 15. E você, Lúcia? Lúcia atende lá no Centro Auditivo Telex, não é isso? Quer deixar o endereço para as pessoas, Lúcia? Nós mudamos agora recentemente, nós estamos na Rua Doutor Alencar Lima, 35, loja 3, na galeria do edifício Sintra. E o telefone? 2237 3044. Bom, queria agradecer mais uma vez nosso bate-papo, a presença de vocês aqui, tá? E a vocês em casa, agradecer também a presença de vocês assistindo. Lembrando que o programa vai ser reprisado quarta e sexta-feira, sempre às 14 horas, tá? Desejar uma semana de muita paz a todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.